Então chega-se a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se aos pés de Jesus. Isso é uma blasfêmia. O cara é chefe da sinagoga dos judeus, é o representante do judaísmo na Galileia, em Cafarnaum. É uma figura eminente, conhecida por todos. Ele vem assistindo tudo que Jesus vem fazendo. Curas, libertações de todo tipo de doenças, enfermidades, toda natureza de moléstias, das físicas às mentais, espirituais e de todos os outros níveis de perturbação, turbulência, enfermização, paralisia, lepras. Tudo que você possa imaginar aconteceu em Cafarnaum. Até gente que teve os membros acrescidos. Eu já ouvi muita gente dizendo, eu nunca vi uma narrativa nos evangelhos de alguém que tenha tido membros acrescidos. Você encontra gente toda enquirquilhada, como era o caso do paralítico, sobre o qual eu falei uma semana, que foi todo desenquirquilhado no milagre imediato. O texto diz imediatamente. Foi na hora, isso não acontece. Mas em Mateus, numa das narrativas de uma sucessão de curas, o texto grego nos dá a entender que uma daquelas curas era uma cura de acréscimo de membros. Acréscimo de membros. O membro cresceu, o membro apareceu. O que não é nada demais para quem ressuscitou gente podre de 4 dias dentre os mortos. É só a falácia da incredulidade de alguns evangélicos que resolveram se tornar ateus e que ficaram há 10, 12 anos atrás com esse tipo de argumentozinho na internet que foi todo esmagado como quem pisa numa barata. Eu pelo menos fiz isso e nunca mais ouvi falar no assunto. E Jesus não está nem aí. Seja na sequência de Mateus, onde ele vem, encontra Mateus, me segue, à noite está numa festa, não teve tempo de tomar banho, de fazer nada, do jeito que ele veio, ele ficou. As pessoas da antiguidade não andavam tomando banho todo dia, a menos que fossem fariseus religiosos que mergulhavam nos seus tonéis para se purificar todo dia, toda vez que voltavam para casa, antes de qualquer refeição, de qualquer coisa. Mas Jesus não tinha absolutamente nada a ver com isso. Nem tampouco os seus discípulos. Do ponto de vista da utilização abundante da água, conforme os fariseus e alguns outros faziam, Jesus não era um ser higiênico, muito menos os seus discípulos. E mais do que não ser higiênico, ele era um ser que, pela ausência daquela higiene ritual purificatória, era um ser que andava impuro. Tocando em leproso, tocar em leproso te demandava o mesmo tipo de purificação. Que Deus santificou, seja comida, seja bebida, seja ser humano, seja a natureza, seja o que seja, toda a criação, tudo aquilo que foi criado por Deus, não consideres comum, nem imundo, nem impuro, jamais. Tudo aquilo e todo aquele que foi criado por Deus, não considere nem comum, nem imundo jamais. É tudo apto para comer, para beber, para se relacionar, para tocar e ser tocado, para o convívio. Em Cristo Jesus, todo esse apartheid de qualquer natureza, toda essa dieta kosher, todo esse adventismo de proibição alimentar é suspensa. E para Jesus tudo está liberado. Você pode ser vegano, vegetariano ou carnívoro. Você tem que ter ações de graça.
O mais, você escolhe o tipo de comida que você quer comer de acordo com os benefícios que você constate para a sua saúde e para a sua adaptação pessoal. Mas não tem nada a ver com proibição religiosa, não tem nada a ver com designação de que se comer isso se torna diante de Deus impuro. Como entre nós os judeus continuam a ensinar, os adventistas e outros grupos e seitas semelhantes fazem do mesmo modo. Mas no Evangelho não, para Jesus não. Para Jesus isso é abominação. Pedro pode comer de tudo, pode tocar em todos, pode abraçar todo mundo, mas Pedro demorou a entender isso. Lá em Gálatas, no capítulo 2, a gente vê Paulo se levantar e literalmente passar a pior bronca do mundo em Pedro e Barnabé, que estavam lá com ele, no meio dos gentios, comendo, bebendo, se refastelando de tudo o que um pagão comia numa cultura pagã, com toda alegria e felicidade, até chegarem alguns presbíteros de Tiago descendo da igreja de Jerusalém. E aí Pedro e Barnabé mudaram de atitude, caíram numa hipocrisia kosher. Só foi chegar aquele grupinho. Aí ofereceram alguma coisa para eles beberem. Não, desculpa. A gente não toca nisso, não bebe isso. Estavam tomando todas até eles chegarem. Chega alguém e oferece algo para comer, ou uma sopa com marisco para tomar. Não, isso a gente não come. Só porque chegaram os judeus de Jerusalém, os adventistas do 7º dia da dieta kosher, do livro de Levítico. E aí eles não comiam nada. Pedro e Barnabé, Paulo disse que ficou com raiva. Ficou profundamente tomado de ira ao ver que Pedro e Barnabé tinham caído em estado de dissimulação para obedecerem os rigorismos judaico-cristãos da igreja de Jerusalém, que era um híbrido, que não era nem plenamente judaica e nem plenamente libertamente cristã. Ficou no meio do caminho, como em geral os evangélicos estão cada vez mais, até nos dias de hoje. Não tem a liberdade do evangelho de Cristo e nem a obediência legalista do judaísmo absoluto. Então aí são esses híbridos do meio, infelizes pra caramba. Você está me ouvindo? Está prestando atenção no que eu estou dizendo? E aí aconteceu que uma certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia crônica, de uma menstruação ininterrupta que sangrava de dia e de noite, naquele tempo não havia absorvente, nada disso. A mulher tinha que usar um pano que ia ficando empapado. Ela tinha que trocar aquele pano muitas vezes por dia e ninguém chegava perto dela. Porque ela era considerada um ente permanentemente imundo. A hemorragia era crônica. A lei de Moisés não fazia previsão de purificação para ninguém assim, exceto praticamente não parar de se lavar de dia e de noite e ficar distante de todo mundo, não tocar e não ser tocada. Mas essa mulher se disfarça, cobre a cabeça, cobre a cara, cobre o corpo, se cobre toda, vem por trás, para ninguém perceber. Aproveita uma hora que tem uma multidão em estado de frenesi, pegando nele, comprimindo, todos tocando nele, e ela vem e toca na orla das suas vestes. Tão discreta ela é. Tão habituada ela está com o fato de que ela é uma pessoa considerada impura, imunda, nojenta, que ela não ousa nem tocar no corpo, ela pega na aba da veste por trás, no pano. E na hora que ela faz isso aqui, imediatamente a sua cirurgia, a sua hemorragia estanca. Para! Ela sente, ela constata que a hemorragia parou.
Ela fica tremendo toda e Jesus sente algo estranho. É quando ele pergunta: quem me tocou? E Pedro diz: que pergunta é essa? Todo mundo está te tocando, como é que tu perguntas quem me tocou? Todos estão te tocando. Jesus disse: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Mas sobre isso nós vamos falar amanhã. Eu estou apenas fazendo uma introdução a essa automarginalização na qual Jesus se coloca em relação à lei de Moisés. Aos cerimonialismos, tanto quanto às leis pétreas da Constituição mosaica. Como em João 8, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres adúlteras sejam apedrejadas. Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E relativiza muitas vezes, muitas coisas, relativiza o tempo todo. Assim como relativiza o sábado, que é lei pétrea da Constituição mosaica. Come, bebe, se confraterniza, cura, faz ações, viaja em dia de sábado, transgride todas as quilometragens mínimas estabelecidas pelo rabinato para que alguém praticasse movimento em dia de sábado. É um transgressor contínuo. E em relação a isso aqui, chega a ser nojento do ponto de vista de um judeu que ficasse sabendo: esse cara está vindo do cemitério de Geresa e de Gadara. Estava abraçado com o possesso que viveu pegando em corpos podres. Se confraternizou com gente que come carne de porco de dia e de noite. Ainda libertou o endemoniado, permitindo que os espíritos fossem para os porcos. E diante dessa cenografia de impureza toda, ele vem, entra num barco, chega aqui e diz: pode me adorar e eu vou para a tua casa assim curar tua filha. Agora, preste atenção. Eu sei que eu estou lidando com um monte de gente confusa. Essa confusão não existia na cabeça de cristãos há 50 anos. Não existia há 70 anos. Os cristãos eram muito mais definidos há 70, 60, 50 anos atrás do que hoje em dia. Não tinha culto à bandeira de Israel, nem culto ao Estado de Israel, nem essa adoração renovada à lei de Moisés, nem o culto que a gente vê as pessoas querendo informação de rabinos de Israel mais do que de qualquer sábio do Evangelho. Tudo isso que veio acontecendo depois, e essa volta ao Velho Testamento, é um retorno, é um abandono. Como aconteceu no caso da Epístola aos Hebreus, ela foi escrita porque cristãos tinham voltado à velha aliança. Estavam pisando no sangue da aliança, pisando no sangue da cruz, crucificando Jesus uma segunda vez, porque Jesus morreu para liquidar todo esse escrito de dívida que havia contra nós, como Paulo diz em Colossenses 2, para rasgar tudo isso e para nos colocar livres para viver. Pedro: mata e come qualquer coisa. O que Deus santificou, não consideres como imundo. O mundo inteiro está limpo e purificado se tu olhares para todas as coisas com um olhar de gratidão, de ações de graças, de reconhecimento de que tudo que existe tem um Criador, é criação, é criatura. E tudo que Deus criou é bom, não rejeites nada. É o que Jesus ensina, é o que Jesus pratica, é o que Jesus diz. Como você lê aqui Marcos 7, explicitamente, mais adiante. Exatamente nessa temática. E é aqui que eu quero ficar, porque o tempo vai já acabar. Eu quero ficar dizendo a você o seguinte: é que o verdadeiro, o genuíno Evangelho de Jesus nos coloca num chão de liberdades, onde a gente pode transitar de qualquer lugar para qualquer lugar. De qualquer pessoa para qualquer pessoa.
em qualquer dia, para qualquer coisa. Não aceite, em nome de Jesus, fique irado como Paulo ficou com Pedro e com Barnabé lá na Galácia. Se chega alguém com dissimulaçõezinhas dizendo a você, não, isso não, aquilo não pode, como Paulo escreveu aos Colossenses. O falso ascetismo, que são esses que dizem, não toques nisto, não pegues aquilo, não bebas aquilo outro, não olhes para isto. Paulo diz, porque estas coisas têm apenas aparência de humildade, de santidade, mas não têm de fato nenhum valor real. Muito menos contra a sensualidade e as pulsões do coração. Ao contrário, quanto mais você tenta se purificar de fora para dentro, mais você desenvolve compulsões pecaminosas de dentro para fora. O ensino do Evangelho também é este. Quanto mais você tenta se purificar de fora para dentro, mais você desenvolve compulsões pecaminosas de dentro para fora. E é isso que você precisa aprender hoje, porque isso tem um poder de libertação mental, psicológica, espiritual, comportamental, relacional, social, indescritíveis. Depois que essa compreensão entra na gente, não existe mais nenhum Cornélio impuro. Não existe mais nenhum alimento que não possa ser comido. Nenhum. Nem o sangue, nem coisa alguma. Depois que você alcança esse entendimento, essa compreensão, não há nenhum lugar proibido. Nem o inferno. Pois as portas do inferno não me aguentarão. Eu entro até no inferno e do inferno saio, tão limpo quanto entrei. Nem no inferninho, nem no banquete, nem no convívio com ninguém. É por isso que a religião tem tanto problema com o Evangelho de Jesus, puro e simples, porque ele acaba com a religião. Com as suas purificações, com os seus ritos, com as suas imposições, com as suas santificações exteriores, com os seus banhos, com os seus dias e os seus aprazamentos purificatórios. Acaba com isso tudo. Se torna patético. É por isso que tem também muita gente que não aceitaria dialogar comigo em público, para o mundo inteiro ver, sobre esse assunto baseado em Jesus e que se diz cristão, porque não aguentaria o caterpillar o meu caterpillar do Evangelho, queria passar por cima deles. Aí ficam dizendo que eu sou herói, herege, que eu sou uma pessoa perigosa, isso e aquilo, é porque não suportam a causticidade da verdade do Evangelho, conforme o entendimento simples praticado por Jesus. Agora, isso é aturdidor para um religioso que não tenha tido a pré-conversão de Jairo, que pelo menos pela angústia da paternidade solidária para com a filha morrente, se curvou diante de Jesus e pediu Jesus, não importando de onde ele estivesse vindo, que entrasse na sua casa para curar a sua filha. Que entrasse na sua casa para levantar a sua filha. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra que eu disse aqui a você tenha entrado em você. Que nunca mais ninguém consiga, com qualquer que seja a natureza dissimuladora, levar você em qualquer direção. Eu estou vendo vocês aí beberem a largos sorvos ensinamentos judaico-adventistas proibitivos de tudo,
elegerem mestres sem nem saberem o que estão fazendo e bebendo de glute-glute, loucuras que foram riscadas, rasgadas por Jesus na cruz para sempre, está pago e consumado. Ninguém é mais impuro. Pode se aproximar de quem você queira. Pode entrar no inferno e sair. Pode. Em Cristo Jesus, eu sou como Cristo Jesus. Estou limpo como Cristo Jesus. Estou livre como Cristo Jesus. E vivo e sou chamado a viver com esse mesmo protagonismo de liberdade de Cristo Jesus, o meu Senhor. Agora, saia da dissimulação, abra os olhos, enxergue, pelo amor de Deus. Para bom entendedor, um pingo é letra. Pegue o que eu estou dizendo como princípio e saia aplicando por aí, que você vai ver que o mundo vai deixando de ser um lugar impuro e vai se tornando um cosmos de criação. E a sociedade, com todas as contradições humanas, passa a ser, todavia, no entanto, aquele ambiente acerca do qual se diz que Deus amou o mundo, sociedade humana, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu não tenho é que amar as coisas da perversidade do mundo, a maldade, a ira, a malandragem, a dissimulação, a hipocrisia, a infidelidade, as dissimulações, as fachadas, as gritarias, as mentiras. Essas coisas que caracterizam o mundo, a infidelidade crônica, esse estado de entapumamento, aonde eu me escondo e só boto as mãos manipuladoras para fora, para que ninguém veja de fato quem eu sou. Em Cristo Jesus isso está tudo denunciado, ao mesmo tempo em que a vida está aberta. E eu estou purificado para vivê-la em todas as dimensões. Se eu estou em Cristo Jesus, como Paulo diz a Pedro, a Barnabé e a todos os discípulos da Galácia, em Gálatas, no capítulo 5, versos 1 e 2.